noite, irmãos. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Me chamo Luciano, sou casado com Luciane, como já foi dito aqui. Nós participamos do grupo de oração Cairós, lá na paróquia Santa Rita, e é sempre uma grande alegria poder estar aqui neste grupo de oração. É sempre uma alegria muito grande poder participar deste grupo de oração e ainda melhor poder partilhar um pouquinho da palavra com vocês. E eu tenho certeza que nesta noite Deus tem algo muito particular para falar conosco. A condução na oração, o Senhor já foi falando para nós, foi revelando para nós aquilo que Ele queria nos dizer, e a palavra agora ela vem falar no nosso coração aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Hoje o Senhor tem para nós uma promessa. Hoje o Senhor tem para nós uma profecia que quer nos colocar de pé, quer fazer de nós pessoas novas, transformadas, mas também quer nos levantar, talvez de cativeiros ou de lugares que caímos e que muitas vezes ficamos lá. E hoje o Senhor, através desta palavra, Ele quer nos levantar e quer nos colocar de pé novamente. Amém? Você acredita nisso? Sim. Acredita mesmo? Sim. Se você acredita, diga amém. Eu creio. Amém. Amém. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia, Palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse no livro do profeta Isaías, capítulo 17, capítulo 57, versículo 14. Isaías, capítulo 57, versículo 14. Você que não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aí com a pessoa que está do seu lado, sua esposa, ou... Amém? Amém? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Não achou? 1017. Na Bíblia da Ave Maria, Isaías, repetindo, Isaías capítulo 57, versículo 14. Antes de nós lermos esta palavra, eu gostaria de trazer para vocês um cenário, para que nós possamos adentrar dentro da palavra. O profeta Isaías, ele viveu ao longo de dois períodos muito fortes da nossa história. Ele viveu antes do exílio da Babilônia e pós o exílio da Babilônia. Esse texto, especificamente, foi escrito depois do exílio. Pós-exílio. Antes do exílio, o povo estava oprimido, o povo vivia preso nos cativos, o povo vivia oprimido pelos reis, era escravizado, mas também diante de um comportamento que eles viviam. O povo vivia à mercê das suas ideias, dos seus deuses que construíam. O povo vivia em virtude das suas atitudes e dos seus comportamentos. Mas a profecia, a palavra de Deus, havia uma promessa para aquele povo. Havia uma promessa de libertação. Havia uma promessa que aquele povo seria libertado do exílio, seria libertado do cativeiro do profeta e seria libertado diante daquele cenário de morte que eles estavam vivendo. E aqui há uma profecia do profeta Isaías que relata muito claro como vivia aquele povo e como Deus falava com aquele povo. Você pode acompanhar comigo aí no versículo 14. Será dito: abri a porta, a estrada aplanai, retirai do caminho do meu povo todo o obstáculo, porque eis o que diz o Altíssimo, cuja morada é eterna e o nome é santo, habitando com os
atormentado e humilhado. Olha o que diz agora: veio reanimar os humildes e levantar o ânimo dos abatidos. Realmente, não desejo controvérsias sem fim, nem persistir sempre no descontentamento, senão o Espírito desfalecerá diante de mim, assim como as almas que criei. Por causa do crime do meu povo, me irritei num momento, antes do exílio, num momento, feri dando as costas na minha indignação, enquanto o rebelde agia segundo suas fantasias. Vi sua conduta e disse o Senhor: eu o curarei, vou guiá-lo e consolá-lo, vou fazer assomar os lábios dos aflitos e ação de graças, paz, paz, aquele que está longe e aquele que está perto. Palavra do Senhor. Esta profecia, ela foi soerguida, foi gritada no meio do deserto, diante das pessoas que já não via mais esperança na vida, já não encontrava mais caminho, pessoas que já não conseguiam mais ficar de pé diante de tanta morte, diante de tanto cenário que eles viam, aonde não tinha mais esperança, aonde já não havia mais para aquelas pessoas. Mesmo que viesse alguém e dissesse: olha, vai acontecer tal coisa, aquelas pessoas já não tinham mais esperança. Então o profeta Isaías, no meio do deserto, no meio de um cenário onde as pessoas não tinham mais esperança, consolar o meu povo. E aqui a palavra que mais marcou enquanto eu li, enquanto eu rezava, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, diante daquilo que tem abatido o povo de Deus, diante daquilo que nós temos vivido e que nós temos encontrado nas pessoas. Lá no versículo 15: porque eis o que diz o Altíssimo, cuja morada é eterna e o nome é santo, habitando como santo uma elevada morada, auxílio. Todavia o homem, olha o que diz o homem atormentado e humilhado, diz o Senhor: eu venho, ele diz, eu venho reanimar os humildes e levantar o ânimo dos abatidos. A pergunta que nós precisamos fazer nesta noite, diante desse cenário que está sendo apresentado para nós: eu tenho vivido na minha vida em situações de abatimento, de humilhação, de desânimo. A palavra é muito clara: desânimo, abatidos, desanimados, sem esperança, cenário de que muitas vezes não se encontra mais esperança diante do que está vendo, diante do cenário que você está vivendo. Luciano trouxe aqui uma situação que vivemos há dias, um cenário de morte, aonde você rezava e você não encontrava consolo. Mas muitas vezes aquilo que nós mais queremos não é que Deus faça na nossa vida a vontade dele. Nós entregamos para Deus com uma mão e seguramos aqui com uma outra, como se nós disséssemos assim: Senhor, faça a tua vontade, mas se for possível, faz a minha. Tem uma pessoa da minha família que talvez está morrendo, um cenário de morte, já não consegue mais sobreviver. Senhor, se for da tua vontade, leva ela, mas deixa ela mais um pouco. São coisas que vão acontecendo na nossa vida ao longo da nossa história. Ao longo da nossa história, que vai nos levando para esse abatimento, que vai nos encaminhando para esse desânimo. Coisas do dia a dia na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa convivência fraterna com as pessoas. São pequenas coisas de
que esse comportamento de exílio não foi porque Deus não amava aquele povo, mas foi por conta da sua conduta, foi por conta das suas atitudes. E aqui eu quero dizer para vocês nesta noite, o Senhor nos trouxe aqui, nos convidou aqui nesta noite, porque Ele quer tirar a gente deste abatimento, Ele quer nos tirar desse exílio, Ele quer proclamar na nossa vida um ano de graça, Ele quer dizer para nós que nós somos amados dEle, nós somos filhos queridos, e Ele quer nos colocar de pé, de pé. Interessante, que quando você anda na rua, eu gosto muito de prestar atenção nas pessoas, e o quanto de pessoas que nós temos encontrado andando na rua, de cabeça baixa, com os olhos para o chão, pessoas que não têm conseguido mais nem sequer, eu vou usar um termo aqui, nem levantar o pé, ele arrasta o pé, de tanto peso que sobreveio sobre aquela pessoa, de tanto abatimento, de tanto desânimo, de tanta tristeza, de tanta desolação. Mas aí a gente fica perguntando por quê? A grande pergunta que se faz, aqui existe uma grande resposta. Muitas situações que nós estamos vivendo é diante dos nossos comportamentos. O Senhor quer nos colocar de pé, mas é preciso que a gente também olhe para o nosso coração e olhe para a nossa vida e perceba que nós precisamos ter atitudes e comportamento de pessoas que realmente querem ficar de pé. Não adianta a gente chegar num cenário onde as pessoas estão sobrecaídas, onde as pessoas estão desanimadas, e o primeiro comportamento, qual é a primeira atitude que nós precisamos fazer? Qual é a primeira atitude que nós precisamos fazer? Fica de pé, levanta. É um comportamento. Se desloca, sai daquela situação de exílio, sai do exílio, levanta, põe-se a andar, começa a caminhar. Ah, mas eu estou com um monte de problema, um monte de situação que fala o contrário. Começa a andar, se desloca. Teu irmão conta uma história, eu acho muito profunda, é muito linda. Ele dizia que uma vez chegou numa cidade, ele foi pregar num encontro. E antes, à noite, ele ia fazer um show. Estava com uma banda, ia fazer um show numa cidade. E aí chegaram lá e pediram para ele ir numa casa de uma pessoa que estava muito deprimida, desolada. E queria que ele fosse rezar. E chegou naquela casa, juntou as pessoas e foi lá rezar. Ele entrou no quarto. Ele dizia que o cenário que ele encontrou diante daquela mulher era tão triste que ele não fazia distinção de ver um bicho na rua e aquela mulher. Aquela mulher já não encontrava mais força para a vida, o cabelo tudo espeteado, as unhas grandes, cheirando, não tomava banho mais, não tinha mais força. No quarto, trancada, fechada, não saía do quarto. Numa situação como essa, muitas vezes a gente pensa assim, que o melhor comportamento é chegar logo lá. Nós temos essa feição, né, de chegar e já vamos rezar logo. E ele disse, não adianta rezar por você. Você precisa ter uma atitude nova, um comportamento novo. E qual é o comportamento que aquela mulher precisava primeiro ter? Levanta, sai do quarto, toma um banho, penteia o cabelo, troca de roupa, passa um batom, fica bonita, se desloca, sai dessa situação de morte, sai desse cenário de morte que foram te colocado, foi colocando tanta coisa, aí foi descobrir, o marido saiu de casa e traiu ela com a vizinha de frente, aí ela não está lá, ele está lá na frente da minha casa, ele mora na frente da minha casa com a outra. Aí ele disse para ela, hoje à noite, você vai tomar um banho, vai sair, vai se arrumar, e você vai lá na praça, você vai para o show. E quando ele estava lá no show, começando a noite de louvor, quando ele viu aquela mulher, ele não conheceu ela. Ele não conheceu. Era uma das mulheres mais bonitas que estava lá na praça. Ele falou, agora é hora de rezar.
Você deslocou, você saiu, você se colocou de pé, saiu do cenário de morte e disse para Deus: eu quero vida, eu quero ficar de pé, eu quero ter uma vida nova, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa transformada, eu quero ser uma pessoa diferente. Mas para isso, você, amado de Deus, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para nós nesta noite. Você com as suas atitudes, com o seu comportamento, levanta, fica de pé. Quando nós passamos por esse episódio, a minha grande preocupação era a minha esposa, porque eu sei que Luciane é uma pessoa muito forte em muitos momentos, mas também em momentos ela é muito frágil. Então, quando nós recebemos a notícia, eu estava com ela, e o médico muito carinhosamente foi logo, foi fazendo toda uma curva, até chegar na hora de dizer: seu pai, hoje pela manhã, veio a óbito. Então, naquela hora, eu coloquei a mão no ombro dela e disse: você está bem? Então, naquela hora, eu vi uma resposta de uma pessoa de pé, de uma pessoa que estava de pé. Ela disse para mim com todas as palavras: filho, estou bem. Passou o dia, passou o velório, cumprimentou as pessoas, acolheu as pessoas, recebeu as pessoas, e eu de longe observando, e percebi de fato, ela está bem. Eu falei: mas eu preciso me preparar porque ela é humana, e eu sei que quando tudo isso passar, ela vai desabar, como qualquer pessoa, e nós temos esse direito. Presta atenção nisso, nós temos o direito de ficar triste, nós temos o direito de ficar chateado, nós temos o direito de chorar, nós temos o direito de muitas vezes entrar em casa e trancar a porta do nosso quarto e ficar lá, por um tempo, mas levanta, coloca-se de pé e volta a caminhar, porque tem gente que passa por situações como essa e está lá no quarto até hoje, desolada, porque o cenário de morte foi apresentado para ela, e ela ficou na morte, ela ficou naquele cenário. A morte vai ser lembrada todo dia, toda hora, todo momento, ela vai bater na nossa porta, mas nós precisamos estar de pé, nós precisamos estar de pé, como Isaías profetizou para aquele povo. O cenário vai mudar. Esse mesmo profeta Isaías, quando ninguém acreditava mais, ele levantou a voz no deserto e disse: aqui no meio dos desertos, onde ninguém mais acredita, aonde não tem vegetação mais, o cenário vai mudar. Aqui vai nascer a flor do Nilo, a flor da esperança, e Deus vai mudar a nossa sorte e vai trazer para nós vida. Nessa noite tem muitas pessoas aqui que talvez chegou aqui diante de um cenário de cativeiro, de morte, diante de um cenário que você não está conseguindo sair, você não consegue sair desse labirinto, desse lugar que a vida te levou, os acontecimentos, os acidentes, os problemas, as decepções que você teve, as lutas que você tem esperado, tem travado, a espera de uma resposta que ainda não veio, tem te levado muitas vezes para esse abismo. Mas nesta noite, o Senhor vem dizer para você que Ele quer te levantar, Ele quer te colocar de pé, para que você mesmo diante de tudo que está desabando, Ele quer te colocar de pé. Ele quer colocar você de pé porque Ele te ama, porque Ele sabe das suas dores, Ele conhece você, Ele sabe do que você tem vivido e sabe do que você tem passado. Gente, uma das coisas que eu mais amo dizer para as pessoas, eu amo dizer isso, mas digo isso com uma certeza muito grande no meu coração: Deus sabe quem é você, Deus conhece as suas lutas, Deus sabe do que você tem vivido, Deus sabe do que você tem passado, Deus conhece você. É muito interessante porque quando a gente encontra alguém na rua, a gente fala: conhece aquela pessoa,
Deus te conhece e sabe de você, sabe das suas lutas, sabe do que você tem vivido, sabe do que você tem passado. Deus conhece o seu coração, Deus sabe das suas alegrias, Deus sabe das suas tristezas, Deus sabe do que você quer, mas Deus também sabe do que você precisa. E talvez o que você quer não é o que você precisa. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos mais uma vez. Se você está diante desse quarto, se você está diante desse cenário que ainda é um cenário de morte, Deus nesta noite quer te levantar, meu amado. Deus quer colocar você de pé, Ele quer fazer você um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma profeta corajosa. Deus quer fazer de você hoje um Isaías, que tem coragem de levantar a voz diante de um cenário de morte e dizer para os desanimados e os abatidos: levanta! Porque o cenário vai mudar. Levanta, porque a sorte vai mudar. Aquilo que era morte não vai ser mais. Mesmo diante de tudo que está caindo, mas Ele vai te levantar. Ele vai levantar você. Ele vai te levantar, Ele vai te colocar de pé, Ele vai fazer você ficar de pé nesta noite. Ele vai fazer você ficar de pé nesta noite. Com seus olhos fechados.